Atenção! Começa agora uma teleaula de Sociologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que a gente vê em todo lugar, até aqui nessa feira. Essa coisa é a desigualdade. Desigualdade. Estado das coisas que não são iguais entre si. Dessemelhança, diferença. Falta de proporção, de equilíbrio, disparidade, distância. Hoje nós vamos tentar entender por que essas diferenças existem, não é, Júnior? É, mãe, vamos ver o que pode ser feito a respeito disso. Bem-vindos à 4ª teleaula do curso de Sociologia. Nesta teleaula, vamos ver como surgiu a desigualdade. De que maneira ela se perpetua? Quais as consequências de ela existir? E o que podemos fazer para que todos tenham as mesmas condições de vida e desfrutem igualmente da sociedade? Desigualdades. Descobrindo e convivendo com elas. Que as diferenças existem, existem. Basta abrir os olhos para ver. Mas será que isso é uma coisa que é assim porque é e ponto final? Uma coisa que é como um raio que cai na cabeça da gente? Ou será que isso é consequência de um processo histórico, que tem causas que nós podemos estudar e compreender? A desigualdade é um fenômeno comum nas sociedades humanas. Os povos antigos costumavam ter hierarquias, definindo quem mandava e quem obedecia. Os sacerdotes, os militares e as elites políticas gozavam de privilégios, enquanto os escravos trabalhavam de sol a sol e não tinham como se libertar daquela condição. E foi a Revolução Burguesa que instituiu como norma que todos nós somos iguais. Nascemos livres e iguais e deveríamos permanecer livres e iguais. Ora, apesar da sociedade agora se autorrepresentar como igualitária, fundada nesses primeiros direitos, direito de que todos nós somos iguais, persistem ainda as desigualdades. A regra, a norma diz somos iguais, ao contrário do que dizia a sociedade tradicional. Mas como as desigualdades permanecem, nasce esse raciocínio sociológico, que é para confrontar a norma com a realidade efetiva. Por que uma sociedade que se autorrepresenta como igualitária carrega em seu bojo profundas desigualdades? Uma primeira forma de pensar a desigualdade é pensar desigualdades fundadas nas classes sociais. Por exemplo, a desigualdade entre ricos e pobres. Existem outras formas de pensar a desigualdade, aquelas fundadas nas relações de gênero, a desigualdade entre homens e mulheres. Existe uma desigualdade também fundada nas gerações, as crianças, os jovens, os adultos. E existe, é claro, infelizmente até hoje, uma desigualdade fundada nas etnias, as desigualdades que separam, por exemplo, brancos e negros na sociedade brasileira. Para mim, a desigualdade é a mãe da injustiça. E enquanto ela existir, o mundo vai ser assim, ó. Uns poucos vão ter muito e muitos quase nada. Basta olhar para o lado para ver os exemplos, tanto de um caso como do outro. Oi, eu sou o Diego. Eu nasci numa família sem grandes recursos. Nunca tive luxo, mas sempre tive apoio e condições de lutar pelo meu futuro. Mas desculpa que eu tô com pressa. Eu tô indo para um compromisso super importante. Tudo legal? Eu sou a Tata. Eu não sou pobre, mas também não sou de classe média. Sempre morei de aluguel e estudei em escola pública. Meus pais batalharam muito para poder tentar uma vida melhor. Bom, mas depois eu conto o resto, que meu ponto está chegando. A desigualdade existe no mundo todo. Quase que a gente pode contar nos dedos as sociedades justas e que tratam os cidadãos de maneira igual. A maioria dos países é assim. Um punhadinho de ricos tendo do bom e do melhor. E um montão de gente passando dificuldade. Boa parte da população mundial tem dificuldade de acesso à água potável, à eletricidade e vive em lugares sem saneamento básico.
O acesso aos serviços de saúde e educação básica também lhes é negado. Isso faz com que formem um grande grupo de pessoas indefesas e prontas para serem exploradas pelos mais ricos e poderosos. Marcos, parece que o pessoal da comunidade se empenhou para contribuir com o carnaval desse ano, né? É verdade, Emílio. Todo mundo colaborou com o que tinha. Quem tinha mais, contribuiu com mais. Quem tinha menos, contribuiu com menos. Mas no final das contas, quem saiu ganhando, ó, a comunidade. Olha, e com essa ideia de usarmos material reciclável para confeccionar todas as fantasias, seremos todos iguais. Bom, pelo menos no dia do carnaval. Mas não é sempre que isso ocorre no Brasil. Nosso país nasceu com os portugueses tomando as terras dos índios e explorando o seu trabalho. Já os africanos foram escravizados e submetidos a terríveis humilhações. Essas situações deram origem a desigualdades e preconceitos com base em classe e raça que duram até hoje. Quem é rico tem também prestígio, fala diretamente com os donos do poder e tem sempre as melhores oportunidades para se desenvolver. Tudo é mais fácil. Já para quem é pobre, tudo é mais custoso. Eles são menos levados em conta nas decisões governamentais. E com isso, o ciclo de pobreza se realimenta e parece nunca ter fim. A maioria pode ser minoria? A maioria pode sim se sentir como minoria. Vejamos o caso das mulheres. Elas são em maior número na sociedade brasileira. Só que, de modo geral, se sentem e são tratadas como inferiores. São casos como esse que a sociologia tenta explicar. Porque um grupo de pessoas se vê de um modo e não de outro. E que consequências essa visão de si mesmo traz para a vida delas.